Olá, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui novamente para tratar dos temas referentes à disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Temos muito ainda para aprender sobre esse tema. Estão preparados e animados? Nessa aula, daremos continuidade ao conhecimento das contribuições das concepções interacionistas da aprendizagem para a educação. Dos autores interacionistas já vimos Jean Piaget, Vygotsky e Henri Vallon, que trouxeram grandes contribuições para a educação e para o entendimento do processo de aprendizagem. Vamos dar continuidade à teoria de Henri Vallon. Vamos ver o que eu trouxe para vocês no primeiro slide? Nunca pude dissociar o biológico do social. Não porque os julgue redutíveis um ao outro, mas porque me parecem tão estritamente complementares desde o nascimento que é impossível encarar a vida psíquica sem ser sob a forma das suas relações recíprocas. Esse trecho remete às ideias de Vallon. É uma fala dele. Ele afirma que o pensamento e a função psíquica são um equipamento orgânico, mas somente esse equipamento não dá conta do desenvolvimento, pois é necessária a interação com o ambiente. É só imaginarmos uma criança que nasce organicamente perfeita, mas por algum motivo é privada de conviver com pessoas. Como será que ela se desenvolverá? Temos alguns filmes de ficção que mostram o que acontece nesse caso e como fica essa criança. Fica com características não humanas. Viram como a interação com o ambiente e, consequentemente, com os demais seres humanos é importante para o desenvolvimento e para a aprendizagem? De acordo com sua teoria, temos o conjunto afetivo, o conjunto do ato motor, o conjunto cognitivo e o conjunto pessoa. O afetivo representa as funções responsáveis pelas emoções, sentimentos e paixão. O motor se refere às possibilidades de deslocamento do corpo no tempo e no espaço, às reações posturais e ao equilíbrio corporal. O cognitivo são as questões voltadas à conquista e manutenção do conhecimento. Esse conhecimento se efetiva por meio das imagens, noções, ideias e representações. A aprendizagem vai permitir ao indivíduo registrar e rever o passado, avaliar e situar o presente e projetar o futuro. Enfim, o conjunto pessoa representa a integração de todas as funções e possibilidades. Seria a formação do eu. Vejam bem, a escola, infelizmente, insiste em imobilizar a criança numa carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessária para o desenvolvimento complexo da pessoa. Não permite a interação quando coloca um aluno atrás do outro, sem a possibilidade de conversar e trocar ideias. Vocês já viram um cenário assim, como eu descrevi? Às vezes, os professores até querem fazer mudanças em sala de aula, reunir os alunos em grupos, permitir interações entre os colegas, mas não o fazem, porque gera barulho e acaba sendo considerado bagunça por outros colegas, ou mesmo pelos pais e direção da escola. Precisamos rever nossos conceitos, pois enquanto seres humanos, precisamos de movimento para aprender. Vallon considera que o desenvolvimento é considerado um processo que está inacabado, em constante construção. Ele acaba, a exemplo de Piaget, trazendo estágios de desenvolvimento infantil. Vamos ver como ele classifica esses estágios? Vamos ao slide. Estágio impulsivo emocional, primeiro ano de vida. Estágio sensório-motor, até os 3 anos. Estágio do personalismo, dos 3 aos 6 anos. Estágio categorial, dos 6 aos 11 anos.
e estágio puberdade e adolescência, dos 12 aos 14 anos. Ele faz uma divisão um pouco diferente de Piaget. Vamos ver de que se trata cada um deles? No primeiro ano de vida, a emoção é um instrumento de interação do bebê com o meio e com o outro. A afetividade é quem vai orientar as primeiras reações do bebê com relação às pessoas que estão no seu convívio. Nessa fase, o bebê ainda não diferencia o seu eu do outro. Ele é dependente e seus movimentos ainda não estão desenvolvidos. Eles são desorientados, mas a contínua resposta do ambiente ao movimento infantil permite que essa criança passe da desordem gestual às emoções diferenciadas. No segundo estágio, o sensório motor e projetivo ocorre o desenvolvimento motor, da marcha, da apreensão, da função simbólica e da linguagem. Vejam, aqui a criança começa a ter maior autonomia ao manipular os objetos, ao explorar o espaço e no desenvolvimento do funcionamento mental. Nesse estágio, por exemplo, a criança tem interesse por jogos espontâneos, de alternância, do interesse por atos que unem duas pessoas ou, principalmente, papéis diferentes, como, por exemplo, o jogo de dar e receber tapinhas, de esconder e ser escondido pela almofada, etc. No estágio do personalismo, a criança toma consciência de si e de sua autonomia em relação aos demais. Ela começa a perceber as relações e os papéis diferentes dentro do universo familiar. Se percebe como um elemento fixo. Vamos a um exemplo. A criança se percebe como ser o filho mais velho ou o mais novo, ser filho e irmão ao mesmo tempo e assim por diante. Vamos a um slide. Nessa idade, a criança também costuma ingressar na educação infantil, onde irá socializar com crianças semelhantes a ela. As relações serão diferentes das relações familiares. As necessidades dessa faixa etária ainda exigem do professor cuidados de caráter pessoal, diretos, quase como os de mãe. Por isso, a legislação prevê que na educação infantil devemos educar e cuidar das crianças. Vamos em frente. No estágio categorial, a criança já está inserida no contexto da escola. Já se vê capaz de participar de vários grupos com graus de classificações diferentes, segundo as atividades de que participa. Sua sociabilidade está ampliada. Ela se reconhece e se percebe como pessoa, ou seja, ela se vê. Nessa etapa, é muito importante para o desenvolvimento das aptidões intelectuais e sociais da criança. Por isso, como professores, devemos proporcionar momentos para que esse desenvolvimento se concretize. Atividades que trabalhem com o cognitivo da criança. Daí a importância de diversificarmos o material e os métodos utilizados. Utilizar jogos, materiais visuais, materiais manipuláveis, entre outros. E não acreditarmos que só com quadro negro, giz e a voz do professor a criança irá se desenvolver e aprender. No último estágio apontado por Vallon, a tranquilidade afetiva que estava presente anteriormente é substituída pela turbulência e ambivalência dos sentimentos. Por que será que isso ocorre? Pois bem, é por causa da ação hormonal no organismo. Nessa fase, os sentimentos se alternam, procurando buscar a consciência de si na figura do outro. O meio social e cultural passam a ser de grande importância. Os adolescentes tornam-se intolerantes em relação às regras e ao controle exercido pelos pais e necessitam identificar-se com seu grupo de amigos. Na adolescência é que percebemos como o meio social
condiciona a existência da pessoa, configurando-se a personalidade de maneiras diferentes. E como professores, devemos atuar no sentido de ajudar o aluno dessa faixa etária a distinguir valores sociais e morais. Lógico que sem impor valores a eles. A responsabilidade é um dos sentimentos que o professor deve buscar promover no adolescente. E como fazer isso? Auxiliando os adolescentes em suas indecisões e angústias, propondo atividades que propiciem o reconhecimento das suas tendências e o cultivo de aptidões, além de orientar a proposição de metas e objetivos futuros. Vallon ainda faz menção a outras questões. Vamos ao slide? Para Vallon, o processo de socialização da pessoa não se dá apenas no seu contato com o outro, nas diversas etapas do desenvolvimento e da vida adulta, mas também no contato com a produção do outro. Por isso, o encontro com o texto, com a pintura ou com a música produzida pelo outro. Isso porque propicia a identificação como o homem genérico e diferencia o homem concreto, contribuindo com o processo de individuação, ou seja, o tornar-se indivíduo e a constituição do eu. Isso tudo que vimos possibilita uma reflexão bastante grande sobre o nosso papel no desenvolvimento e na aprendizagem de nossos alunos, além de nos mostrar a grande responsabilidade que temos como educadores. Nesse sentido, devemos proporcionar aos nossos alunos oportunidades iguais, sem esquecer de que são indivíduos singulares. Assim, a escola deveria ser para todos, onde cada um pudesse encontrar todo o desenvolvimento intelectual, estético, moral, que fosse capaz de assimilar. Ainda, oferecer uma base comum, além de propiciar condições para que a criança experimentando descubra suas tendências de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Então, por que não orientar e cultivar todas elas, cada uma de acordo com a sua natureza, manual, corporal, estética, intelectual e moral? E dos 11 aos 15 anos, a partir de aptidões comuns, que surgem aptidões mais particulares, mais pessoais, mais originais, que devem encontrar tarefas que ajudem no desenvolvimento. Por isso, essa oferta deve ser ampla, o suficiente para permitir à criança, ao exercitar e desenvolver novas funções, reconhecer suas preferências e suas dificuldades. Vallon ainda complementa, vejam no slide. O meio e a cultura condicionam os valores morais e sociais que a criança incorporará e que devem ser cultivados os valores de solidariedade e justiça. Por isso, o professor deve conhecer as condições de existência do seu aluno, descobrir quais os valores que nela estão sendo cultivados, nos outros meios em que está imersa e saber como cultivar aqueles que são o seu objetivo. Vejam, costumamos querer impor nossos valores aos nossos alunos, sem ao menos conhecer o deles. A tarefa de educar exige de nós, professores, posturas e conhecimentos diferenciados. Os professores desempenham o papel de mediadores do processo escolar, de aquisição da cultura pelo aluno e de cultivador de aptidões. É uma tarefa complexa que requer habilidades e conhecimentos específicos. Muito autoconhecimento e conhecimento do universo social do aluno, para aí então tomar decisões comprometidas para agir com a constituição da pessoa do aluno. Nosso tempo já está acabando. Espero que vocês tenham aproveitado cada momento e conhecimento trazido nessa aula. Não esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar mais esse conhecimento. Um grande beijo a todos e até a próxima!